Você disse que fez parte da Aliança Nacional Libertadora também, né? Foi. Era um cursinho ministrado pela Maria Augusta, que eu me referi. Ela, oficialmente, era militante do que se chamava de Dissidência Guanabara. Dissidência Guanabara foi uma das ramificações do Partidão, Partido Comunista Brasileiro, que aderiu, formada por jovens que aderiram à luta armada, que depois seriam chefiados pelo Carlos Marighella. Então se transformaria na ALN, e alguns foram para a VPR, aquela salada de siglas. A gente dizia que a esquerda não se unia nem na cadeia naquela época. E durou pouco, né? Todos esses grupos surgiram no segundo semestre de 68 e em 72 já estavam todos mortos ou desaparecidos ou no exílio. Ou seja, você tinha entre 18 e 22 anos nessa fase. Tinha e nunca fui para a luta armada. Vou contar aqui uma história que eu acho que não contei em entrevista nenhuma, não. Eles recorriam a chantagens do tipo, você não tem coragem, você é covarde, que é uma palavra que tem uma conotação no interior muito pesada, né? O que não sabia o Glenn Greenwald. Você chamar de covarde, não sei como é que é coward para o americano, como é que soa, mas eu escrevi que covarde para brasileiro aos ouvidos do brasileiro é um palavrão grave. Eu nunca vi uma discussão que começa com alguém acusando alguém de covarde terminar bem. Termine bem. Nunca vi. Então, eles falavam, você é covarde, está com medo de lutar armado. Eu achava estranho, porque não era covarde. Você cresce no interior brigando na saída da escola, então você valoriza a valentia que faz sentido. Não é você bancar o briguento, o valentão, nada a ver, nada a ver. Mas quando alguém te ofende gravemente, a reação física para mim era normal. Eles me falavam, você não tem coragem de participar de uma ação. Eu fui para Taguaritinga, peguei um revólver do meu pai, um 32, e fui participar de uma ação que seria um dos atos mais ridículos que eu já vi, eu me senti envergonhado. Nós tínhamos de entrar na faculdade de Geologia, armados. No Rio? Um grupo de 5, no Rio de Janeiro. E imobilizar os funcionários para que um representante, que era uma ação da Dissidência Guanabara com o PCdoB. O PCdoB, de linha chinesa, escalou o orador e nós faríamos a segurança. Então eu fui encarregado de vigiar o porteiro. O porteiro era um homem de seus quase 70 anos, com aparência pacífica, e que eu cheguei, não faça nada, e está com um revólver 32, calibre 32. O porteiro, eu fiquei com a nítida sensação de que se eu chegasse e falasse, o senhor deixa a gente falar um pouquinho? Ele faria, pois não, tem problema, talvez até interrompesse a aula. Então, enquanto eu ameaçava aquele senhor pacífico, o orador do PCdoB falava banalidades para uma classe de alunos, a sala parada ali, companheiros, precisamos derrubar a ditadura militar, etc, etc. Eu achei ridículo, eu nunca perdi o senso do ridículo e sempre me olhei com ironia. Eu sei me ver no papel do canastrão, e foi assim que eu me vi. Eu falei, nunca mais entro nessa. A minha participação na luta armada foi essa, que é absolutamente ridícula. E aí falei, olha, covarde eu não sou, vocês é que são loucos, vocês é que estão num período de insanidade, porque querer derrubar a bala, o regime militar com 20, 50 pessoas é coisa de maluco. A partir daí eu me juntei à resistência democrática e participei da luta pela democracia durante toda a minha vida, e como jornalista, inclusive. E aí eu fui aprendendo esse negócio, voltando ao nosso tema, fui aprendendo que o papel do jornalista, ele é importante, mas ele não é decisivo assim.
Não é decisivo assim. Você tem que, como jornalista, olhar, ver as coisas como as coisas são, contar o caso como o caso foi, você tem de agir com absoluta honestidade e não adianta brigar com os fatos, porque os fatos prevalecem. Uma hora eles se impõem. Você tem de amar, acima de todas as coisas, a verdade. Eu via, por exemplo, o meu pai como político, assim, como um belo orador de massas e populista. Eu via. Né? Não conseguia não ver as coisas de outra forma, porque era meu pai. Então eu comecei a escrever em jornais, evidentemente eu apoiava as campanhas do meu pai. Mas eu comecei a escrever com 15 anos, Jornal da Cidade. Eu acompanhei meu irmão mais velho, que era colunista, escrevia uma coluna política num semanário, né, que tinha 500 exemplares. Mais tarde a minha família comprou, e ele acabou quando tinha 2.000 exemplares, há uns 10 anos. Comprei por razões afetivas. Minha família comprou. Mas eu fui com meu irmão e me apaixonei pelo cheiro da tinta, pela composição do jornal, que era feita manualmente, né? Era a frio a impressão. Então você punha as letrinhas que eles pegavam uma por uma na placa, passava pela rotativa, tudo a frio. Passava pela impressora e eu gostei daquilo, foi a paixão à primeira vista. Era uma gráfica interior dessa revista, desse semanário. Era um jornal tabloide grande que tinha 500 exemplares, você circulava aos domingos. Já ali eu descobri que eu gostava de jornalismo. O que você sentiu quando sentiu esse cheiro, via aquilo sendo impresso? O que está por trás disso? Me apaixonei, foi um negócio encantador e eu passei a escrever no domingo seguinte, na semana seguinte. Eu tinha 15 anos, eles me deram para escrever nascimento e falecimento. Então eu sempre digo que enquanto eu escrevi isso aí, todas as crianças que nasceram eram um robusto bebê e todos os que foram enterrados tiveram grande acompanhamento. Foi enterrado com um grande acompanhamento, então nem sabia quantas pessoas tinham ali, mas era uma chamada mentira piedosa, né? Porque morreu mesmo, deixa ser acompanhado pela multidão. Depois eu passei a escrever sobre esportes, até que herdei essa coluna do meu irmão, que tinha notas políticas, e ele foi trabalhar no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio também, porque meu irmão estava lá, porque eu queria ser diplomata, fazer direito e ser diplomata, porque nem existia faculdade de jornalismo. Em 68 elas estavam nascendo. E você, quando queria ser jornalista, você fazia direito. E eu desisti de ser diplomata no primeiro momento e já fui fazer o jornal da faculdade. E a partir daí eu tinha 19 anos. Né? Nunca mais eu deixei de fazer jornalismo. Fiquei no Rio até 1970, tive de vir para São Paulo por pressões políticas do diretor da faculdade. Eu era vice-presidente do centro acadêmico, Cândido de Oliveira, que era 2 anos antes tinha sido presidido pelo Vladimir Palmeira, era o foco da agitação. E aí vim para São Paulo. Fazer o curso aqui. Eu vim para cá para fazer... Eu não consegui me transferir para São Francisco, embora os currículos fossem gêmeos. Também por problemas políticos. Eu tinha a ficha suja, né, por ser militante do centro acadêmico. Então eu fui fazer o Mackenzie, não gostei. Aí entrei na Escola de Comunicações e Artes, fui presidente do centro acadêmico, Lupe Cotrim, e participei ainda do movimento estudantil, já mais light, né? A luta armada estava acabando. E quando eu comecei a trabalhar como revisor dos diários associados, que já acabaram, eram muito grandes na época, eu já me dediquei inteiramente ao jornalismo. Então eu conto que eu não me formei em várias faculdades.